Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é? Karma. Hoje a gente vai falar sobre o karma, bom, é ruim. Muitas pessoas têm contexto, né? Falam de karma e também dharma, mas o assunto principal é o karma em si. E vamos explicar aí, pelo que eu estudei na questão da espiritualidade, como a gente aplica no dia a dia, né? O karma, o dharma, como ele se resolve em nossas vidas. Se é a vida passada, se não é. Vamos discutir um pouco sobre isso. Espero que seja divertido e venha com a gente. Solta a vinheta! Espero que você não seja meu karma. E é isso aí, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a Fabiana tá diferente. Gostaram do meu Tá look? bonitona. Hashtag Alfitrans, você segue lá no Instagram. Mudou o visual. E será que ela tá criando um karma? Será? Misericórdia. Agora, brincadeiras à parte, né? E hoje a gente fala de um assunto que... Quando a pessoa entra na questão espiritual, né, Fábio? Discute muito sobre karma, né? Aí fala assim, eu tive karma, eu tô pagando karma, e não sei o que, isso é meu karma. E quase a totalidade delas não entende o que é isso. E hoje a gente vai explicar um pouco, e mais ou menos como a gente passa isso no dia a dia, né, Fábio? Entendeu já o processo de karma, e tem o contraponto que se chama dharma, a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso. E vamos entender como que funciona isso, realmente para até passar um pouco de conhecimento nos meus estudos em relação a isso. E se tem sentido ou não na tua vida, né? Obviamente está falando aqui do que eu estudei, e não é 100% o real, porque karma é uma terminologia que tem muitos entendimentos sobre isso. Estou falando que mais se encaixou no que eu vivi, né? Mas, na questão de estudo, o karma, na verdade, Fábio, ela nasceu no livro dos Vedas, né? O livro dos Vedas, ele é um livro que ele veio do hinduísmo. Eles são 4 partes. É muito parecido com os 4 evangelhos, né, dentro da religião cristã. Né? E os Vedas, eles passam muito conhecimentos da vivência daquela época lá, que é muito antes do Buda, não tem nada a ver com o Buda, é muito antes do Buda ter vindo, do Jesus e tudo mais. E dentro dessa linguagem, ela foi escrita em sânscrito, que é uma língua, acho que era uma das primeiras línguas que foi descrita pelo humano, né, de escrever e tudo mais. E o que é o karma? Né? Explicando, dentro do hinduísmo, o que acontece lá é ação e reação. Né? Aí quando fala de ação e reação, é quando você faz algo e aquilo reverbera. Né? Por exemplo, você teve a ação de sair para cozinhar uma comida e qual que é a reação da comida? Está pronta para você comer. Né? E hoje em dia, a gente fala muito de karma sem ter entendimento do que é isso. Né? Então a gente estava conversando antes sobre isso, a gente já conversou várias vezes a questão do karma. Gente, o karma, na verdade, não tem definição de aspecto ruim. Porque quando fala de karma, toda vez que eu vejo alguém falando de karma é de uma questão negativa. Ou como se fosse uma conta a pagar. Né? É sobre, eu fiz determinada ação e aí eu estou pagando por isso. Ou então, se acontece coisas ruins, esse é meu karma. E assim, detalhe, não busca uma solução. Acha que tem que passar por aquilo e aquilo mesmo. E não busca entender o porquê de estar passando. E tem que aceitar, uma aceitação. E tem que mas não isso, né? Sabe o que causou aquilo. Isso. Não busca se conhecer e não busca resolver. Entender. Porque dá trabalho, né, Fábio? Dá muito trabalho. Isso dá trabalho, né, Fábio? Demais. Ainda mais se auto-estudar. Se autoconhecer. Dá mais trabalho ainda, porque é bem preguiça. complicado. A gente não quer aceitar os defeitos e sempre o anjo de candura, né? Quem nunca fez uma redação na escola falando, escreva sobre você. Não digo na ou escola, então uma entrevista de trabalho, né? Descreva quem você é. E a pessoa, eu não sei descrever quem eu sou, porque... Né? Aí tem a questão mais do ego, fala assim, eu não sou tão bom assim, porque tem o ego também falando assim, você é top, mas você não pode falar que você é top. Não, só alecrim dourado, mas eu não posso falar. Não posso falar isso, porque aí como é que se fala? Muita falta de humildade. E também tem o contrário, eu sou muito bosta e não vou falar que eu sou um bosta e tal, porque não tem o equilíbrio. Né? Mas o karma nada mais é, Fábio, do que um processo natural de existência.
né? E tem aí, como tudo na vida, existem lados opostos, né? Amor e ódio, raiva e felicidade e tudo mais. O karma, existe o quê? O dharma, né? E dentro dessa questão, muitos especialistas também não sabem o que é o dharma. Eu não sei. Muita gente fala que o dharma é uma coisa boa. E na verdade o dharma é o complemento do karma, né? Aí de novo, nós passamos por situações ruins, né? E aí eu estava conversando com você. Eu e a Fábio, por exemplo, a gente teve um karma na nossa primeira situação, que é o primeiro vídeo que a gente falou, do problema de relacionamento entre irmãos, teve a questão da herança e tudo mais. Nós passamos por um karma, né? Observamos esse karma e aí a gente encontrou o dharma dentro desse karma, né? Que a gente conseguiu se resolver. Olhamos para a nossa situação, entendemos, e aquele problema que a gente teve hoje não é problema para nós dois mais. Então, naturalmente, o que o karma é? É um processo de aprendizado. Você cai naquela situação, como que você vai reagir àquilo, e depois como que você vai compreender aquilo por meio da aceitação ou não. Né? Aí muita gente fala assim, minha vida tá ruim porque eu tive um karma que talvez, pra muita gente acredita em vidas passadas, né? Matei não sei quem, fui ruim, agora estou pagando esse karma. E na verdade não é isso, né? Qual que é realmente o dharma dessa situação? Você chegar, fez um processo, né, ruim ou bom, que você entende, que vamos supor, um processo que você não aceita. Né? Eu fui grosso com fulano de tal, humilhei não sei quem, e eu reconheço isso. Qual que é meu dharma? Olhar aquela situação, me perdoar, ou perdoar outra pessoa que você entende que te machucou, e por meio daquele processo você não fazer mais aquilo que você entendeu que não funciona mais. Né? É a mesma coisa, é um aprendizado de fato. Né? Você vai constrói uma casa, né? Aí você projetou tua casa lá, você colocou o banheiro no lugar errado. Aí você entendeu, puta, o banheiro está no lugar errado, eu entendi, agora eu vou destruir o banheiro e vou fazer no lugar que realmente está certo, e aí fica perfeito. Você entendeu? O Dharma é a ação do entendimento em relação àquele karma. Diferentemente do que o pessoal fala assim, Dharma, agora eu estou vivendo a felicidade, não. E assim, é e não é, porque a felicidade que você assume, que você encontra, é em virtude do entendimento de uma situação anterior que não foi resolvida. Não é uma felicidade qualquer, né? Não que não vem de graça. Assim, agora, você fez o karma, agora você pagou, agora você vai receber o presente do Dharma. Não é isso. O Dharma é você entender aquela situação. E muitas pessoas realmente não sabem disso. Né? Assim como você não sabia. Em relação, né, que o karma tem que pagar, que não sei o que, eu fiz alguma coisa. E outra coisa que muita gente não entende, que karma é o quê? Vida passada. Não, eu tô pagando karma. A gente automaticamente sempre vai criando um karma diferente, né? Todos os dias. E o karma ali não é uma situação grande, né? Que a gente fala assim, é um assassinato. Que é uma coisa para uma... as pessoas têm a tendência de colocar coisa tão grande que não consegue nem pagar nessa vida. Não, sabe o que é parecido? Vida pra pagar. O que você falava de pecado? Que tinha um pecado pequeno, e o pecado médio e pecado grande. É exatamente isso. Karma não tem esse negócio. Os karmas e dharmas são aprendizados do dia a dia. Às vezes você está lá numa situação aqui, que nem eu te falei, a gente gera karma e dharma o tempo todo. E acontece muito também em questão assim de relacionamento, não relacionamentos entre si, mas quando uma pessoa não consegue encontrar alguém, né, para se relacionar. Às vezes não é nem a questão assim, de karma, é alguma coisa que ela tem que resolver, se conhecer para se abrir para um relacionamento novo, né? Então, quando ela vai em busca de alguém e que não encontra, porque de uma forma muito acelerada, com uma ansiedade total, né? E busca uma pessoa assim perfeita, que não existe ninguém perfeito, né? Uma pessoa moldada. Ela criou né? E aí se decepciona e acha que é um karma dela. Seguir sozinho, de não encontrar ninguém, ou é um karma não ser mãe, é um karma não constituir família. Não ter um bom emprego. Acaba sendo uma crença. Se tornando uma verdade, porque ela está tão atrelada àquela situação de karma que ela não vai mudar. E a culpa não sai nunca. Não. E fica se culpando com aquilo, ou porque realmente aí outras coisas também. Coloca a culpa em pais, né? Ou então nos irmãos, porque eu fui criado de tal forma,
porque eu fiz tal coisa. Uma coisa que é muito atrelada a esse negócio de karma, que é muito parecida, por exemplo, favores. Aquilo que nosso pai nos ensinou. Falar, deva dinheiro, mas deva favor. É muito parecido. Porque alguém vai lá e te faz uma boa ação que foi crucial na tua vida. Aí, cria-se uma relação de quê? De dependência. Você pode fazer 1 milhão de coisas boas para aquela pessoa e nunca vai ser pagar. Porque vai ter aquele negócio, quando você estava ferrado, você estava quase na lama e só veio tua vida. Cria-se, né? Essa expectativa. E aí, quando os dois têm essa relação, estou te falando que o karma é parecido por quê? Porque você acha que deve a pessoa eternamente, que nunca vai ser pago aquela dívida, é impagável, não, porque no dia que eu me fudi, o fulano me salvou, e eu não posso deixar ele se lascar porque aquilo salvou minha vida. Estou falando uma coisa genérica, mas é entre pai, mãe, filho, sei lá, irmão, amizade, sempre acontece essas coisas de dívida não paga, né? Eternamente não paga. Então, o karma é a mesma coisa. Às vezes acontece uma situação lá atrás que às vezes você tem esse conhecimento, falei, porra, realmente eu acho que eu fui mal com minha amiga. Aí quando você volta com essa amiga, não, eu devo minha vida porque aquela coisa é eterna, né? Aí é um negócio que é complicado, cria-se meio que um pacto. E é uma dívida impagável. E não evolui. Não, porque você sempre vai estar em virtude, e o karma é a mesma coisa. Fala, quantas pessoas você conhece que a gente vê que está patinando na vida e fala, puta, e ela não, em vez de procurar entender aquele processo, que assim, gente, não dá pra gente pegar e entender um problema que a gente tem e resolver da noite pro dia. Você tem que estudar, debulhar aquilo, buscar terapia, ou você mesmo. Alguma forma você tem que fazer. Você tem que sair daquela situação. Mas, como é difícil, é muito fácil jogar culpa no karma. Você vai falar assim, por isso que se atrela o karma a algo sempre negativo. Exatamente. Porque o karma em si, ele não é negativo. Na verdade, ele é até positivo, porque ele te proporciona situações para você aprender sobre você mesmo. Isso. Que ele te confronta, o universo, ele te dá um jeito de você ter aquela situação e falar, pô, deixa eu entender o que está acontecendo. Aquilo que a gente fala assim, né? Aquela questão de virar e falar assim, nossa, eu não sou capaz de fazer, nunca que eu faria isso na minha vida. Aí o karma, ele trabalha lá, fala assim, você não faz? Então vamos ver se você não faz mesmo. Aí traz aquela situação específica para você passar por aquilo. Quantas vezes aconteceu isso na sua vida, Flávia? Nossa Senhora, muitas. E eu também atrelava a questão de karma a algo negativo. Né? De dizer que alguma situação, é um karma que eu tenho na minha vida. Isso é um karma. E assim, sem entender. Só nomeava e tá tudo bem. Achava que era coisa ruim. E aí procurava entender. Não. Procurava entender o porquê. Se simplesmente aceitava. Hoje que eu estou buscando, e ainda assim, não tenho conhecimento total, mas ainda tenho mais ciência de quando acontece algo de bom ou de ruim na minha vida, eu entender o que eu plantei lá atrás. Né? E por meio disso, procurar se perdoar, né? E perdoar a situação e perdoar o outro ligado à situação. Porque a gente nos julgamos com atitudes passadas, né? Atitudes errôneas. Mas a Fabiana de lá atrás era aquele conhecimento que ela tinha no momento. E a gente se martirizar, se julgar, se condenar por ações passadas é um martírio, né? Corrente. Porque você não consegue... Que nem a gente viu outro vídeo desses dias, depois pode falar do vídeo, eu não me lembro da pessoa, que falou da questão de família. Né? Que família é você, seu esposo, seus filhos, ponto final. Isso. E lá atrás, teu pai e mãe a partir do momento que você casa, a família é seu esposo e filhos. Isso. Né? Pai, mãe, irmãos se tornam parentes, porque você deixou a sua família de origem e está constituindo uma nova família. E você precisa seguir, isso. Andar para frente. E o karma é muito parecido com isso. Porque parece que, gente, a gente não está falando aqui para vocês pegar, esquecer a mãe de vocês e o pai de vocês, não é isso. É que vocês, em primeiro lugar, tem que colocar a tua vida, a vida da tua esposa, teus filhos, e se sobrar alguma coisa, né, a partir daí você ajudar, não só pai e mãe, mas seus amigos, parentes, irmãos, seja lá o que for. Né, tem que ter essa consciência. Mas, infelizmente, o que acontece? Muita gente tem dívida com pai e mãe, fala, não, eu nunca vou pagar o meu pai ou minha mãe pelo que... Gente, não tem como pagar.
É impossível, porque é um nascimento, é muita vida. Até Assim, porque a vida não tem, assim, né? Não tem um preço a se pagar, não né? tem. O dom maior seus pais te deram, que é a vida. Sim. E todos os custeios que teve durante uma vida toda com você, não tem como Não tem como retribuir. retribuir. Né? E outra coisa, eles decidiram ter vocês, né? E senão fica até muito frio, né? Sim. Fica Porque é tudo questão de pagamento, tudo né? preço. Não é amor. Não. É questão de Tudo pagamento. precificado. Como meu pai me deu tudo, eu sou obrigado a retribuir tudo. Lógico, gente. Essas coisas não dá nem para discutir. Não. Você tem um amor por uma pessoa, você não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Você naturalmente você vai ajudar, você vai cuidar. Você vai fazer... Agora, como cria essa relação de dívida, né? Por exemplo, eu vejo muita gente às vezes não ter um relacionamento bom, ou não ir buscar suas vidas porque está atrelada a pais ou irmãos, não sei o que, não posso fazer tal coisa porque tenho a minha família, né? Os meus pais ou meus irmãos, não sei o que. Cara, às vezes você deixa de fazer alguma coisa muito boa para sua vida porque você está preso a isso. Não necessariamente você tem que abandoná-los, né? Deixar de falar com eles, mas também você tem que seguir teu propósito. Exatamente. Então, dentro dessa questão, o karma é muito parecido. Né? Eu vejo as pessoas falam assim, minha vida é uma merda porque eu estou pagando karma, que eu fui, sei lá, Hitler na vida passada. Matei. Gente, aconteceu lá atrás. Né? Por exemplo, hoje em dia, você perdeu a cabeça com alguém, você que comigo, a gente ligou e tal, tem como você voltar atrás? Para refazer tudo isso? Puta, eu vou apertar o botão do controle lá do filme, né? De voltar no tempo e refazer aquilo. Não, você tem que falar, aconteceu, desculpa. Mas tem como você consertar e melhorar a situação para Melhorar, para que não ocorra. Não quer dizer que não vai acontecer. Mas que também reduza. Isso. Né? Entender de que errou. Né? Porque Você como você. É uma grande dificuldade que a gente tem em falar que a gente erra. Mesmo sabendo que somos imperfeitos. Sim. A gente busca a perfeição, mas alcançar, a gente sabe que não vai alcançar. Não vai. Né? Então, é esse martírio, e é uma cobrança não só da gente, mas do outro também. Né? A gente faz em relação ao outro, a gente sempre está cobrando ao tempo todo a perfeição, apontando, julgando. Né? E a gente não sai desse ciclo. Uhum. E fica difícil de você conseguir se melhorar. Nem vou falar questão de evolução, né? É um contexto que às vezes fica tão egoísta. Né? A gente fala de... Né, uma colega nossa assim, olha o evoluído aí. Se ela assistir, ela vai lembrar quem é. Então, outra coisa, dá uma explicação de como, porque ele estava falando assim, que o karma estrela a algo negativo, mas que ele não é somente negativo. Então, exemplifica para as pessoas que estão nos assistindo uma situação de que o karma é positivo. Sim. Porque o karma tende a ver com uma ação, né? Significa uma ação. Vamos falar até de escola. Eu acho que na infância quase criança nenhuma gosta do estudo em si. Ela gosta da bagunça ali dos colegas. Gosta da hora do recreio. Do recreio e tudo mais. Mas vamos falar de tem que aprender. Tem as matérias lá. Chega na sala, quando o professor está falando, é hora que às vezes a grande maioria das crianças não gosta nem de prestar atenção, porque é chato. O professor falando, não sei o que tudo mais. Mas são conhecimentos que podem te ajudar muito no que você vai viver daqui para frente, né? Vamos supor, sei lá, vamos falar de português, que é uma coisa mais, né, do nossa aula de português, aqui é só um exemplo. Né? O professor vai lá, te ensina as regras da língua portuguesa, como é que funciona e tudo mais, para você se comunicar, tudo certo. É chato, não é? É muito chato o cara falar, a não ser que você goste da matéria. Estou falando de português, porque português é uma língua que eu não gostava muito, mas pode ser física, matemática, cada um tem uma matéria que não gostava muito. Só que é o seguinte, essas matérias são conhecimento. Né? E isso vai te ajudar em um momento diferente da tua vida. Se você está passando algum momento, aquele conhecimento, ele vai ser muito importante. É por isso que tem aquela lenda que fala assim, conhecimento é ouro. Isso. Porque, vamos supor, aí vou mudar um pouquinho também. Você está no meio da estrada, você é uma pessoa que não sabe dirigir. No meio da madrugada, a pessoa vai lá e passa mal e não consegue dirigir. Olha como o conhecimento de você saber dirigir vai te salvar. Porque se você sabe dirigir, você pega o carro, vai embora e vai buscar. E se não sabe dirigir, o que acontece? O cara morrendo do coração do infarto, morre o cara e você fica no meio da... Olha só como o conhecimento é importante. Então o karma, ele proporciona conhecimento para você conseguir viver melhor.
mesmo que naquela hora seja uma situação ruim, que na verdade é uma situação que não é compreensível, que você pode sofrer porque você não está entendendo aquilo, ele vai te ajudar para um momento melhor lá na frente, para você ficar mais em paz, para você ficar tranquila. Então o karma é bom por isso. O que é ruim nessa parte? A nossa teimosia, nosso egoísmo, né? A gente tem aquela questão de achar que tudo é errado, rotular, que aí você rotula, Já né? Que eu estou te falando, assim, vocês estão escutando isso, vê se tem sentido ou não. A partir do momento, Fábio, que você rotula algo, que você acha que é verdade, você não abre espaço para entender se aquilo é duvidoso ou não, você perde a oportunidade de aprender. Isso é verdade. Com certeza. Se você não presta atenção, por exemplo, deixa eu achar que só a minha religião é a certa. Você vai aprender um monte de coisa que você aprendeu até hoje. Porque você ia fechar essa porta. Você não ia abrir nenhum espaço. E por muito tempo eu fiquei com essa porta fechada, né? Porque você decidiu fazer isso. Então, muita gente tem a mesma visão do karma. O karma realmente tem um aspecto bom. É que nem, aí é a mesma coisa, é como se você tomar um chá de limão para febre, né? O chá é horrível, mas ele vai te curar e vai te trazer uma vida melhor, né? Para gripe. Gente, tem um monte de gente que morre de gripe, sabe? Até hoje ainda tem gente que morre de gripe. Então, assim, se a pessoa não abre espaço para entender o que está acontecendo, então o karma ele vai se tornar negativo por causa dela mesma. Não, ele não é um aspecto negativo em si. De você falar de cabeça fechada, eu não sei se entra na questão, mas por exemplo assim, algumas situações de que a pessoa passa em doenças físicas que assim, a medicina tradicional não tem mais o que fazer. E em alguns casos, isso não quer dizer que você tem que deparar a medicina tradicional e seguir porque achar que ela não serve, não é isso. Porque assim, é a união, né? Assim como tem a fé e a ciência, a religião e a ciência, de alguns casos em que se busca na terapia holística, nas medicinas terapêuticas, aromáticas, por base de ervas, a natural, né? Uma coisa mais de espírito, de mental, né? Mas isso, quando a pessoa não acredita, que não abre a cabeça, acabou. Mas assim, é para os dois lados. Tanto quem é extremamente espiritualista. Ou quem é totalmente cético. E os extremos não resolve nada. Porque é um complemento, né? Isso. E outra coisa, quando você falou de ciência, gente, a ciência hoje não sabe de tudo. Descobriram muitas coisas. A ciência está bem evoluída, existe realmente... Eu acredito piamente na ciência, porque a galera estuda, eles se esforçam, realmente. Mas é porque está buscando dinheiro, gente, não vamos falar a finalidade aqui. Mas hoje é comprovado que a expectativa de vida humana no planeta inteiro é muito maior do que há 50, 60 anos atrás. Fábio, nos anos 50, a expectativa de vida era 50, 60 anos. A pessoa idosa com 60 anos morreu. Hoje, para morrer, tem que estar 80. No geral, a humanidade está vivendo muito mais em virtude da ciência. Né? Porque a ciência melhorou. Então, assim, aí é um processo de Dharma, de aceitação dos humanos. E ainda tem uma corrente que é negacionista. E vou te falar, quantas pessoas negacionistas morrem por falta de informação? Porque fecha, aquilo para mim não é verdade, e se dane. O caso é agora de pessoas que não aderiram a tomar a vacina, né? O quanto de gente morreu? E morreu. Não quer dizer que... Aí tem outro problema também, se eu tomar a vacina totalmente imune, gente, nenhum remédio é 100% eficaz. Não. Porque o seu corpo tem muita variável, é de cada um. Depende muito do sistema imunológico de cada pessoa. Então ele vai te ajudar a ser resistente. Porque é assim, até ridículo falar da situação de que pessoas assim, mas aí, ó, tá vendo aí? Tomou as 2 vacinas, mas morreu. Por exemplo, acontece acidente de carro, né? Se você andar de carro, desde a partir do momento que você nasce, que você está vivo, você tem o risco de morrer. Qualquer hora tem esse risco de morrer. Então assim, não tomar vacina pode morrer. Você bebeu, não mas vamos lá. pode morrer. Você falou, né? Você pode morrer.
Mas as suas escolhas podem antecipar ou não, porque assim, Fábio, se a gente daqui pro lado da ponte, a gente vai morrer. Qualquer ponte aí que vai cair no rio, a gente tem. E pode ser que pode ser que não morra, mas a gente tá antecipando esse negócio. Outra coisa, se sair da marginal e você pular lá no meio do carro, você está com risco de morrer. Exatamente. É as suas decisões que vão dar as consequências. E é para grande e é para coisas pequenas. Você fala assim, tô lá, sei lá, no hospital, puta, morrendo. Tem uma medicação que vai te ajudar. Essa medicação vai te ajudar a se recuperar. E você fala, não quero, aí a decisão é tua, cara. É você que tá... Aí é o karma que você está criando em detrimento da sua ignorância. Porque as coisas estão aí. E é para tudo, né? Eu vou te falar, arma é o problema do ser humano? Não é. A arma sozinha não vai sair atirando em todo mundo. É alguém que foi lá e apertou o gatilho. Aquele cidadão foi lá, tomou a decisão de mirar em alguém e atirar. A arma não fez nada. Nesse aspecto, armamento nenhum no mundo é culpado. Nós que somos agressivos, nós que somos crianças, né, birrentas, e por qualquer coisinha, quer ser o... eu quero ser o verdadeiro. Né? Seja em religião, seja em política, seja na sua vida pessoal, seja entre casal, marido e mulher, com os filhos, ou pai com a mãe, ou filho com o pai. Né? Todo mundo quer ter razão. Então, em virtude disso, cria-se os karmas, que os karmas são um fluxo natural da vida, que eles vão acontecer para você tomar a sua decisão. E provar se você realmente está apto a aprender em relação aos seus sentimentos. Porque o nosso sentimento desgovernado, Fábio, é uma arma terrível. Demais. A gente vê aí a questão de tantas coisas que aconteceram. Quando a gente vê uma relação entre humanos, pai e mãe se matando, filho, não sei o quê, por que se matam? É um sentimento descontrolado. E assim, o karma gerou aquela situação, e aí o que ele dá essa importância pra gente? Que ele prova que a gente não foi pronto para lidar com essas emoções. Né? E a gente fala assim, no momento estava nervoso. Não, você não estava nervoso, você não sabe controlar a situação. Você não sabe parar e entender, respirar. Mais uma vez, um exemplo de karma e dharma. No caso da minha irmã, eu de novo. Né? A gente passou pelo processo de karma, brigamos em relação à herança. Exatamente. Aí o karma gerou essa situação para nós dois entender o que aconteceu, nós analisamos o que aconteceu, resolvemos isso entre nós e nos perdoamos em relação a isso, tanto eu como ela. Então a gente entrou no processo de Dharma. Claro que eu estou descobrindo isso por agora, que na época eu não sabia que isso era karma, dharma, e que a gente estava buscando, porque tudo aconteceu num processo bem natural de resolver as coisas, né? E o que o Dharma resulta disso? Nossa parceria hoje. Isso. Hoje a gente é muito mais próximos, a gente tem prosperidade, a gente busca trabalhar juntos, a gente tem muitos projetos, planos. Isso o Dharma proporcionou. Não que o Dharma é você ter o projeto, porque não sei se está sendo claro a diferença entre o processo de Dharma e o que ele nos permite acontecer. A gente teve uma ação de Dharma e o Dharma nos trouxe muitas coisas boas. Né? O Karma, ele foi um processo para a gente aprender para chegar no Dharma. Então, sem o Karma, a gente não chegaria a isso. Então, não é possível chegar no Dharma sem passar pelo processo do Karma. Não é possível. Então, neste procedimento que a gente está explicando, o Dharma, neste contexto, ele é muito bom. Às vezes, na grande maioria das vezes, vai ser dolorido, né? Porque é a mesma coisa, assim. Tudo que não é novo não é estranho, Fábio. Demais. Por exemplo, você vai mudar para uma cidade diferente, você vai mudar para um país, vai até para uma casa nova. O novo sempre nos assusta, né? Em qualquer situação. É um novo emprego, um novo estudo, uma nova casa. Então, exatamente isso. O karma é o novo. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como se comportar. Ele te joga numa situação que você vai ter que tomar decisões. Às vezes você vai acertar, e às vezes você vai errar. Às vezes você vai se machucar, às vezes machucar os outros. E o melhor do karma é o depois. Que ele vai te falar, olha, Fabiana, você está aqui, você fez isso. E agora você vai fazer o quê? E ele te dá a opção. Você vai continuar ou você vai melhorar? O que acontece com a maioria das vezes? Continua e esse é meu karma eterno.
É o que eu E, vou levar Fábio, pra vida. pra tua Não vai vida mudar. e pra vida de muitas pessoas que acompanham, o que as pessoas fazem? Não piora a situação? Não vai Muito. A gente assiste Aí minha avó fala, meu filho, tu ainda vai ver coisa. Nós assistimos um seriado, gente, e eu vou falar desse seriado. Não é propaganda, a gente não tá recebendo nada por isso. Se chama Lilyhammer na Netflix. Ali vocês vão ver o que é o pior do karma quando você não compreende. Né, Fábio? Porque assim... É a mistura de Exu. Com mentira. Com mentira. Não sei o quê. Com karma não resolvido. Por mais que seja ficção, na vida a gente... Quantas vezes viu, Fábio? Você mentindo. Meu Deus. E a situação daquela mentira postergando. piorar. E o karma te jogando ali várias situações pra você... Ó, vai, resolve agora. Não resolveu. Então o cara falou o quê? Então peraí, vou te jogar num mais pesado. Até a hora que o cara consegue falar assim, não, agora não dá mais. Já levei muita facada e tal, agora eu vou se resolver e vou buscar o meu Dharma. Então, o vídeo de hoje é basicamente isso. Né? A gente tem uma explicação aqui muito superficial do que é Dharma, do que é Karma. Estudem, se vocês tiverem alguma busca. Vejam por vocês mesmos. A gente está falando, eu falei tecnicamente do que é, do que eu estudei, do que é explicado em sânscrito. Coloquei um pouco da nossa vida em relação a isso, mas busquem. Não acredite na gente. Tá com você mesmo, estude lá. E aí, se tiver alguma dúvida, volte aqui, comenta no nosso canal. Se tem alguma dúvida, se vocês têm uma opinião diferente, uma visão. Pra gente até, né, Fábio, se retratar, se teve alguma coisa que é errado ou não. E fazer um próximo vídeo sobre isso. Se você teve alguma situação em que você reconhece que foi um karma e que você conseguiu resolver e chegou até o Dharma, né? Porque o Dharma é uma nomenclatura nova para mim. Eu sempre ouvi falar sobre o karma e sempre acreditava que o karma era algo negativo e que era uma conta a se pagar sem fim. Né? Tão grande que na questão de se pagar tem outra vida. Parece que nunca se pagar, né? Nunca é impagável. É mais do que os 14 meses de aluguel do seu Madruga. Que nunca são... O karma do seu Madruga, né? Então, antes de começar esse vídeo, eu dei uma pesquisada para entender mais um pouquinho, né? Para não ficar assim... Ainda fiquei assim meio... que é um assunto novo para mim. Mas eu espero que vocês tenham gostado disso, estudem mais. E nada melhor do que a gente conhecer a si mesmo. Né? Porque aí a gente começa a entender tudo que está ao redor. A gente começa a querer as mudanças ao nosso redor. A gente começa a tirar a sujeirinha que está no nosso olho e sempre apontar para o outro. Mas isso não é questão de melhorar para mostrar para ninguém que você é melhor. É para você mesmo se melhorar. E com isso a gente começa a melhorar ao redor. Né? Porque a vida é muito simples, a gente que complica. Eu espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook Espiritualidade Viva 07. Para de adquirir o e-book do Hélio, Caminho da Alta Espiritualidade. É só lá na página espiritualidadeviva.com.br e adquirir o seu exemplar. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!